De volta aqui no canal Viver Brasil, eu quero abraçar demais a você que está nos acompanhando agora em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, no 527 da Claro e também no 9 da Claro, tanto o digital quanto o analógico. Um abraço também para Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas e Juiz de Fora na Zona da Mata. Se a sua cidade não está nessa lista toda aqui, você está acompanhando por acaso aí na casa do vizinho, está passando numa loja, você não tem TV a cabo, você acompanha a nossa programação também pelo YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. A gente está recebendo aqui o Túlio Gregory, ele que é educador, livre pensador, especialista na área de educação, e eu deixei uma pergunta que a turma ficou esperando, nem foi buscar água para sua resposta. Tudo muito bom, tudo muito bem, a gente vai buscando ali, a nova geração tem um jeito de pensar o mercado, a outra geração vai se adaptando, mas quando é que a gente percebe que encontrou realmente a profissão, o caminho, a carreira? Excelente pergunta, resposta difícil de ser obtida, e eu, na minha condição de livre pensador, aprendiz de filósofo, tentarei responder de modo assertivo. Primeiramente, autoconhecimento, descobrir o que nos dá brilho nos olhos, o que nos faz levantar de manhã e pensar, vou encarar o dia, faça chuva, faça sol, vou desempenhar uma profissão, exercer uma função que para mim faz sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, conhecer os talentos. A pessoa tem que perceber desde cedo no que ela é boa. Porque nós temos muitas potencialidades, mas o nosso modelo social às vezes nos cerceia, porque foca só nas dificuldades e não nas potencialidades. Então a gente é bom em desenho, em conversar, em ouvir, isso pode nos ajudar. Se eu converso bem, ouço bem, posso ser um psicólogo, por exemplo, um jornalista. Então, se perceber. E depois, buscar sempre se qualificar. Perfeito. Ô Túlio, você é muito bom na síntese, né? Quando você pega, eu acho que isso que a gente está falando aqui, né, nos cortes que a gente divulga, você já tem vários cortes aqui da nossa entrevista, mas essa coisa de buscar, tem gente, o Mário Sérgio Cortella fala que a motivação ela é um negócio que está com a pessoa, não tem que ninguém motivar. Já tem outros pensadores que têm uma visão completamente diferente disso. Motivação também faz parte desse processo de aprendizado, desse processo de encontro, porque tem muita gente que joga para o outro, né? Fala, eu não recebi motivação para ser... Eu queria muito trabalhar com educação física e não recebi a motivação de ninguém. Essa motivação tem que estar, como o Mário Sérgio Cortella fala, com a pessoa mesmo ou não necessariamente? Excelente questionamento. Eu concordo com o professor Cortella. A motivação vem de dentro. A motivação está no âmago do próprio ser. O estímulo vem de fora. Nem sempre somos estimulados como poderíamos ou gostaríamos. Agora, temos condições de nos motivar. É diferente. Pois é, tem até uma fala interessante. Hoje comentarista do Sport TV e foi treinador de São Paulo há muito tempo, como é que ele... Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, ele tem uma palestra dele muito boa. Depois você que está acompanhando, vai lá no YouTube, procura essa palestra, Muricy Ramalho. Você vai aparecer essa palestra lá no YouTube. Tem uma palestra dele que é muito legal, que ele fala isso na palestra e está fazendo uma preleção ali para as turmas, acho que é o início de uma temporada e tal. E ele fala que a pessoa vira e fala assim, professor, vou jogar por você. Ele fala, não joga por mim não. Joga por mim não, joga por você, pela sua família, porque você quer construir. A motivação tem que vir de você. E é isso, né? Quer dizer, a gente pega um treinador de futebol e pega um pensador, e a ideia é essa. Então, eu acho que o grande mote que a gente está falando, estou falando muito para aqui nesse programa, nessa série, para a pessoa que está ali no sofá, que está começando o ano, levar coisa positiva mesmo. A motivação tem que estar no que ela quer fazer. Então, se ela gosta... Então, a escola nos mostra, às vezes, no passado, a escola nossa, principalmente a escola que a gente pegou, se você é ruim de matemática, você é um péssimo, você é um fracassado, né? E, às vezes, a matemática não faz parte do cotidiano da vida. Você vai... vou estudar muita coisa que não vai fazer muito sentido na minha vida. Tudo vai fazer sentido. Legal, mas se você é ruim de matemática, não vai anular o seu processo. Eu até sou contrário, Túlio, eu quero até a sua opinião sobre isso, sobre a repetência. Eu sou contrário.
Eu acho que a repetência ela utiliza hoje a possibilidade, se a pessoa tiver mais de 3 disciplinas, ela nem recuperação ela pega. E teve 3, ela faz um processo de recuperação. Eu sou contrário, porque assim, se em 12 disciplinas a pessoa teve 2 disciplinas que ela não foi bem, cara, toca a vida, segue o barco. A minha questão com a repetência, ela é muito complexa. Eu já tinha isso muito em mente, mas eu tive um professor na faculdade, o Edmundo Novaes. Eu gosto de citar, quando eu cito professor, eu gosto de citar que é a turma que eu mais, é a raça de profissional que eu mais elogio, que eu mais tenho o prazer de falar. O Edmundo Novaes virou para mim assim, gente, vou começar aqui para vocês, primeira coisa, vocês estão fazendo aqui na sala, vocês escolheram uma profissãozinha, hein? Complicada, hein? Quer dizer, já tirou a turma da zona de conforto sobre a profissão. Isso na primeira aula. Mas segundo momento, quando eu não se preocupem com nota. Pode ir embora. Quem não quiser fazer minha disciplina, vocês já passaram. Eu achei aquilo de um encontro do que eu penso, porque aprovar ou não numa disciplina não vai me fazer melhor ou pior do que um outro profissional. Quero a sua opinião. Já dei opinião demais aqui, agora eu quero a sua. Joia. Olha, vou responder aqui em 3 partes. Posso? Claro. Vou começar de trás para frente. Em relação à repetência, o caráter punitivo da disciplina. Sou contra também. Nós sabemos que esse mecanismo punitivo é de uma visão educacional já ultrapassada. Era a visão que o mestre Paulo Freire chamava de educação bancária. A pessoa, de repente, obtinha conteúdos acadêmicos que eram transmitidos por um mestre e depois aquilo era devolvido para o mestre como se fosse retirada e depósito bancário, né? E nada ficava de saldo, digamos assim, porque tudo era esquecido, num médio prazo até. Faz sentido estudarmos de modo a perceber a importância do conhecimento e desenvolvermos nossas potencialidades. De repente, uma pessoa está mais afinizada com determinada área. Ainda que ela se sinta inferior em outra disciplina ou em outro viés acadêmico, a gente não pode limitá-la e rotulá-la como uma pessoa ruim ou menos capaz. E até mesmo a questão, por exemplo, da matemática. Eu, Túlio, que me sinto melhor na área de humanas. De repente, durante a minha educação básica, me via como fraco em matemática. Mas hoje me considero bom, porque eu consigo fazer planejamento financeiro, consigo organizar minha vida, consigo calcular o que eu preciso em termos de trajetórias geográficas, etc. Isso tudo tem a ver com matemática, os cálculos. Exato. Então, eu conhecimento que você foi na via formal e na paralela também, né? Se é que a gente pode dizer de paralela que está todo mundo junto. Tudo ligado. Eu, de repente, não consigo desenvolver o conhecimento matemático para eu ser um engenheiro, para eu trabalhar no mundo do trabalho, em algo que... Trabalhar no mundo do trabalho ficou até redundante, isso é bom. Atuar em algo que exija conhecimentos aprofundados da matemática. Porém, o básico para viver bem como cidadão, eu consigo desempenhar com maestria. Então, eu não sou fraco em matemática. Eu não posso crescer com essa crença limitante. Ok. Isso atrapalha. E aí, ainda dentro do que você perguntou, eu disse que seriam em 3 blocos, né, a resposta. A gente tem que ver que a educação hoje, ela está conectada com o mundo digital. E o jovem hoje é nativo digital. Então ele está buscando beber em múltiplas fontes do saber. E aí ele vai pela via digital, que de repente não tem a profundidade do mundo acadêmico, mas ele tem que aliar esses mundos para ele perceber onde realmente as veias dele pulsam no âmbito do conhecimento. E a terceira parte, perdão, para já concluir. A pessoa tem que, o tempo todo, sentir a motivação dentro de si, percebendo que ela é capaz. Ela, inclusive, está recheada de exemplos no mundo do esporte, exemplos pródigos. Vai ler uma biografia do Michael Jordan. Vai lembrar do Rogério Ceni, já que você mencionou o São Paulo, quando jogador, o Zico, na época do Flamengo, que após o treino ficavam cobrando falta para se especializar naquilo. Oscar Schmidt do basquete. Oscar Schmidt nos arremessos.
por isso que foi um dos maiores arremessadores da linha dos 3 da história do basquete, com reconhecimento até dos caras da NBA, dos fodões, né? A pessoa vai ter motivação para se aprimorar. Isso é essencial. É engraçado que você estava falando isso, foi ótimo você complementar, porque eu ia fazer uma pergunta sobre isso e o seu complemento foi melhor. A gente viveu aí, né, o enterro do Pelé, a gente viveu todas as emoções, é uma semana aí ainda em que se fala muito da morte do Pelé. Sim. E muito se falou, nossa, ele era mágico, como ele era diferente, mas ele treinava. Ele treinava e treinava muito, batalhava muito. Então, assim, ele tinha talento, mas tinha transpiração. Você acredita que o sucesso no mercado de trabalho, que provém da educação, você acredita naquela velha máxima de 99% transpiração? Acredito piamente. É isso que nos transforma e nos faz ficarmos bons em qualquer que seja a área. Uhum. Essa parada aí de que, fulano nasceu muito inteligente, fulano de tal é predestinado, isso não cola para mim. Uhum. Todos nós temos um potencial intelectual. E de acordo com condições socioeconômicas, isso vai ser mais ou menos estimulado. Ok. Agora, condições de crescer, todos nós temos. Claro. A partida é diferente, né? Isso mesmo. A gente parte de pontos diferentes, infelizmente, né? Então, assim, é aquela história, né? Você luta muito para chegar num ponto que você está na profissão, outra pessoa vai ter menos esforço, porque ela nasceu Infelizmente, essa questão, infelizmente, vai existir. Mas que cada um pode chegar, né? É preciso estar atento e forte, né? Ou seja, é buscar o caminho. Túlio, a gente está indo para o caminho, assim, para finalizar o programa já, mas eu prometi, né? Se eu não tivesse prometido, a gente ia fazer mais uma questão por volta disso. Mas eu preciso falar do novo ensino médio. De tudo que a gente conversou, qual que é a sua análise do novo ensino médio? Que busca ali, pelo menos pode ser que mude alguma coisa com o novo ministro com o novo Ministério da Educação, pode ter mudanças ainda no que diz aí a respeito a isso, mas, resumindo para quem não está muito por dentro, o ensino médio, ele busca, a pessoa escolhe, o aluno ele já começa a escolher o caminho dele ali dentro do novo ensino médio. Recebe críticas porque algumas pessoas são contrárias a essa questão. Eu acho que eu e o Túlio mostramos aqui que somos um pouco a favor desse processo da escolha. Eu acho que a educação básica tem que ter reprovação mesmo. Se a criança não está lendo, ela não pode passar de fase. Ela tem que batalhar com ela até ela aprender a ler, que aí vai ser um erro para ela o tempo todo. Eu mesmo com a minha filha, ela estava num processo que ela estava muito... Ela tá muito mais velha, muito mais novinha numa sala, eu fiz ela repetir o ano, que ela ia atrapalhar, tive que gastar tudo de novo e tal, mas e daí? É processo. Agora, esse ensino, essa escolha, qual que é a sua visão? Veja só, minha visão é positiva. Sabemos que o novo ensino médio é algo que ainda está em formação, está acontecendo. Uhum. E ele depende muito também de diretrizes governamentais. Estamos em transição de governo, vejamos como isso vai ficar. Agora, o que é mais importante que saibamos, o novo ensino médio não acontece por si só. Ele é dirigido e regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394/96, e pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que normatiza os currículos que as escolas vão adotar. Então, através da BNCC, o currículo agora ele vai ter duas partes. Uma parte formal, comum, que todas as escolas particulares e públicas têm que seguir, e uma parte diversificada que fica a critério de cada rede. E neste cenário entra o novo ensino médio. Uhum. Túlio, a gente precisa ir embora, rapaz. Acabou a nossa série, essa série foi muito legal, essa série de início de ano, de esperança para as pessoas. Eu tenho pedido para as pessoas que estão participando aqui do programa, usar a câmera, a sua câmera, e dar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando sobre o mercado de trabalho em 2023, sobre o estudo em 2023, qualquer mensagem que a gente pode deixar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Telespectadores, telespectadoras, mantenham acesa a chama da transformação no íntimo de cada um. Busquemos prosperar, crescer, nos estimular. Acreditemos que o nosso país trilhará dias melhores.
firme e forte. Túlio Gregory, que é professor livre pensador. Gosto desse livre pensador. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu irmão. Valeu Prazer demais. estar aqui. Túlio, grande amigo e, como eu disse no início do programa, cara inteligentíssimo, trouxe pra gente aqui todo esse panorama da educação. E aí, gostou da série? Queria te lembrar que você pode acessar a série no YouTube, acompanhar tudo que a gente falou aqui. Depois a gente vai fazer um compilado, um programa especial com os melhores momentos de cada um dos programas também, para trazer para você um início de ano muito bom. Saber que você pode sim ser vitorioso. Pode batalhar, pode conseguir as suas coisas, independente de fé, de crença, independente de formação, de valor, você pode chegar lá. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!